O cavalo parou sozinho. Isso nunca acontecia. Ethan Walker sentiu o puxão seco das rédeas afrouxarem em sua mão e, por um instante, pensou que estivesse imaginando coisas. Efeito do sol impiedoso, do silêncio interminável do deserto, da solidão que já fazia parte dele havia tempo demais. Mas não. O animal estava imóvel, respirando pesado, orelhas erguidas, alerta. Então Ethan viu 2 corpos estendidos na areia, e não eram brancos. O coração dele bateu forte demais para alguém que jurara nunca mais se meter em problemas que não fossem seus. O velho oeste ensinara cedo: quem se inclina demais para ajudar acaba enterrado longe de casa. Ainda assim, seus pés tocaram o chão antes mesmo que a razão tivesse chance de impedir. 2 mulheres Apache, feridas, vivas, por enquanto. Naquele instante, sem saber, Ethan Walker já havia feito a escolha que mudaria seu destino para sempre. O deserto do Arizona não perdoava a hesitação. O sol queimava como um julgamento eterno, e o vento arrastava areia suficiente para apagar rastros, histórias e até nomes. Ethan conhecia bem aquele território. Não apenas os mapas, mas os silêncios. Silêncios que falavam de acordos quebrados, promessas feitas à sombra e tradições ignoradas por homens que acreditavam que a terra podia ser tomada à força. Ele não era um desses homens, também não era um herói. Era apenas um fazendeiro solitário, dono de uma pequena extensão de terra próxima ao Rio Verde, herdada de um pai rígido e de um passado que nunca o abandonara completamente. Ethan aprendera cedo que sobreviver significava respeitar regras antigas, mesmo quando ninguém mais parecia se importar com elas, especialmente aquelas que não estavam escritas. Ajoelhando-se ao lado da primeira mulher, ele percebeu que o ferimento em seu ombro não era recente. O sangue havia secado parcialmente, escurecido pela poeira. O rosto era jovem, mas marcado por uma dignidade silenciosa. Os olhos estavam fechados, os lábios rachados, e a respiração vinha curta, irregular. A segunda estava pior. Deitada de lado, uma das mãos apertava o ventre, onde o tecido rasgado denunciava um corte profundo. Seus cabelos longos e negros estavam grudados ao rosto, e havia algo em sua expressão, mesmo inconsciente, que fez Ethan hesitar. Ela parecia alerta, como se estivesse apenas aguardando o momento certo para acordar. "Droga", murmurou ele, passando a mão pelo chapéu. A regra era clara. Desde criança, ele ouvira histórias suficientes para saber: não se envolva. Apaches não confiavam em brancos. Brancos não confiavam em Apaches. E quando tentavam, alguém sempre acabava morto. Mas deixá-las ali significava condená-las. Ethan olhou ao redor. Nenhum sinal de cavaleiros, nenhuma trilha recente. Apenas o deserto observando em silêncio, como sempre fazia. Ele tomou a decisão mais difícil da vida sem perceber o peso que ela carregava. "Vou ajudar vocês", disse em voz baixa, mais para si mesmo do que para elas. Com cuidado, ergueu a primeira mulher e a colocou atravessada no cavalo. Ela era leve demais, o que nunca era um bom sinal. Depois, com ainda mais esforço, fez o mesmo com a segunda, acomodando-a da melhor forma possível. O caminho até sua fazenda levaria horas. Horas que poderiam custar mais do que ele estava disposto a pagar. A fazenda Walker ficava afastada de tudo. Ethan fizera questão disso. Uma casa simples de madeira escura, celeiro firme, água limpa e silêncio suficiente para ouvir os próprios pensamentos, algo que nem sempre era uma bênção. Quando chegou, o sol já começava a descer no horizonte, tingindo o céu de tons avermelhados. Ele desceu do cavalo com rapidez e levou as mulheres para dentro da casa. O interior cheirava a ervas secas e couro velho. Ethan aprendera com a mãe, antes de ela morrer cedo demais, algumas coisas sobre ferimentos.
Não era médico, mas também não era ignorante. A primeira mulher acordou enquanto ele limpava o ombro dela. O ataque foi imediato. Ela tentou se erguer mesmo fraca, a mão buscando algo invisível, os olhos escuros fixos nele, com uma mistura de medo e fúria. Um som baixo escapou de sua garganta. Um aviso, não um grito. "Ei, calma", disse Ethan, erguendo as mãos devagar. "Você está segura aqui." Ela não acreditou. Os olhos dela percorreram o ambiente. O homem, as paredes. Cada detalhe era analisado como se fosse uma armadilha. Onde a voz saiu rouca, em Apache, rápida demais para ele entender. "Eu não falo sua língua", respondeu com sinceridade. "Mas não vou machucar você." Ela não baixou a guarda. Não ainda. A segunda mulher continuava inconsciente, o ferimento mais sério exigindo atenção imediata. Ethan sabia que precisava agir rápido. A primeira observava tudo, cada movimento dele, cada gesto. Havia inteligência ali e desconfiança suficiente para atravessar o deserto inteiro. Enquanto Ethan costurava o corte com mãos firmes, sentiu o peso daquele olhar cravado nele. Não era ódio puro, era algo mais complexo, algo moldado por gerações de perdas. Quando terminou, limpou o suor da testa e recuou. "Ela vai viver", disse, mesmo sem saber se a outra entendia. "Mas precisa descansar." A mulher Apache finalmente falou algo mais longo. A voz era baixa, carregada de significado. Ele não compreendeu as palavras, mas compreendeu o tom. Ela estava exigindo respostas. Ethan suspirou. "Meu nome é Ethan Walker. Esta é minha casa. Eu encontrei vocês no deserto, feridas. Não podia deixar vocês lá." Silêncio. Ela estudou o rosto dele como se estivesse tentando encontrar a mentira escondida entre as linhas. Então, com esforço, levou a mão ao próprio peito. "Atsa", disse. Depois apontou para a outra mulher. "Nayeli." Os nomes pairaram no ar como algo sagrado. Ethan assentiu lentamente. "Certo. Atsa. Nayeli." Dizer aqueles nomes foi estranho, como cruzar uma fronteira invisível. Atsa continuou observando. Havia algo nela que não combinava com fragilidade. Mesmo ferida, mesmo cansada, ela mantinha a postura de alguém acostumada a liderar ou, no mínimo, a sobreviver sozinha. Quando a noite caiu, o silêncio se tornou mais pesado. Ethan acendeu um lampião e preparou água, comida simples. Ele colocou tudo à disposição e se afastou, sentando-se perto da porta, deixando claro que não pretendia se aproximar sem necessidade. Atsa não tocou na comida de imediato. "Você pode ir embora se quiser", disse Ethan. "Quando estiverem melhor." Ela respondeu algo curto, um único termo, firme. Mesmo sem entender a palavra, ele entendeu o significado. Ainda não. O vento bateu contra a casa, fazendo as janelas rangerem. O velho oeste nunca dormia de verdade. Apenas esperava. Ethan sentiu um arrepio que não vinha do frio, porque naquele instante percebeu algo com clareza dolorosa. Salvar aquelas duas mulheres não era apenas um ato de compaixão. Era um desafio direto às regras não ditas que governavam aquele território. E o deserto jamais esquecia quem ousava quebrá-las. Naquela mesma noite, enquanto Ethan lutava para dormir e Atsa mantinha os olhos abertos, alerta a cada som, um pensamento se formava na mente dos três, ainda que nenhum deles soubesse expressá-lo em palavras. A partir daquele momento, suas vidas estavam ligadas, e nenhuma tradição, branca ou apache, permitiria que esse vínculo existisse sem exigir um preço. O amanhecer chegou sem pedir permissão. A luz atravessou as frestas da janela de madeira, desenhando linhas douradas no chão da casa. Ethan Walker acordou antes do sol tocar o horizonte. Um hábito antigo, herdado de um pai que acreditava que homem algum deveria ser encontrado dormindo quando o dia já havia começado. Mas naquela manhã, algo estava diferente.
O silêncio não era o mesmo. Ele permaneceu deitado por alguns segundos, atento. Nenhum barulho vindo do quarto improvisado. Nenhuma movimentação suspeita. Ainda assim, sentia no ar uma tensão invisível, como se a própria casa estivesse consciente da presença das duas mulheres apaches. Quando se levantou, encontrou Atsa sentada perto da mesa, observando tudo ao redor com olhos atentos. O ferimento em seu ombro estava limpo, bem tratado, e apesar da palidez, ela mantinha a postura firme. Nayeli ainda dormia sobre o colchão improvisado, respirando com mais regularidade do que na noite anterior. Atsa virou o rosto ao perceber Ethan. Não havia hostilidade aberta em seu olhar, mas também não havia confiança. "Bom dia", disse ele com a voz baixa, respeitosa. "Ela parece melhor." Atsa respondeu algo curto. Depois apontou para Nayeli e levou a mão ao próprio peito, falando com mais calma. Ethan não compreendeu as palavras, mas entendeu o sentido geral. Ela está viva por sua causa. Isso trouxe um peso estranho ao peito dele. Ethan colocou água para ferver e preparou algo simples para comer. Pão duro, carne seca, café forte. Não ofereceu diretamente. Apenas deixou sobre a mesa e se afastou alguns passos. Atsa observou o gesto com atenção. Para ela, aquele detalhe lhe importava mais do que as palavras. Nos povos apaches, o espaço dizia muito. Um homem que se afastava para não impor presença estava, ao menos, reconhecendo um limite. Quando Nayeli acordou, o clima mudou. Ela abriu os olhos de repente, como quem retorna de um lugar escuro demais. A respiração acelerou, o corpo tentou se erguer e só não conseguiu porque a dor a puxou de volta ao colchão com um gemido baixo. Atsa se moveu rápido, ajoelhando-se ao lado dela, falando em apache, a voz firme, mas carregada de cuidado. Nayeli a olhou confusa, depois desviou o olhar para Ethan. O olhar dela era diferente do de Atsa. Onde Atsa tinha vigilância, Nayeli tinha fogo. "Branco", murmurou com dificuldade, o sotaque pesado. Ethan congelou. Era a primeira palavra que entendia claramente. "Sim", respondeu, mantendo-se onde estava. "Sou branco, mas você está segura aqui." Nayeli tentou se levantar de novo, ignorando a dor. Atsa segurou seu braço com força. "Não", disse Atsa desta vez, em um tom que não precisava de tradução. Nayeli respirou fundo, cerrando os dentes, e por fim cedeu, mas não desviou o olhar de Ethan. "Por quê?" Nayeli forçou as palavras em inglês quebrado. "Ajudar." A pergunta caiu pesada no ar. Ethan demorou a responder. "Porque a verdade não era simples. Porque deixar vocês no deserto seria matar vocês", disse por fim. "E eu não sou esse tipo de homem." Nayeli riu, um som curto e sem humor. "Homem branco. Sempre escolhe o que é certo para ele." Atsa lançou um olhar de advertência para a irmã. Ou, ao menos, assim parecia. Havia algo entre elas que ia além de amizade. Um vínculo antigo, profundo. Ethan sentiu o golpe das palavras, mas não se defendeu. "Talvez", admitiu. "Mas agora vocês estão aqui, feridas, e ninguém sabe." Isso fez Atsa se endireitar. Ela falou algo rápido para Nayeli. Depois se virou para Ethan e apontou para fora em direção ao deserto. "Outros", disse ela procurando a palavra. "Outros podem vir?" Ethan assentiu lentamente. "Eu sei. Era apenas uma questão de tempo. Não soldados, não caçadores, mas o próprio peso das tradições. Se alguém descobrisse que duas mulheres apaches estavam sendo escondidas por um fazendeiro branco, as consequências seriam inevitáveis." Ethan conhecia os dois lados daquela fronteira invisível. Crescera ouvindo sermões na igreja sobre ordem, civilização e destino manifesto. Mas também crescera perto o suficiente das reservas para saber que aquelas palavras custavam vidas. "Vocês não podem ficar aqui para sempre", disse com cuidado. O olhar de Atsa endureceu.
Nayeli. Ferida, respondeu ela. Caminhar, morte. Ethan passou a mão pelo rosto, sentindo o peso da situação se fechar como um laço. Então ficaremos até ela poder andar, disse. Depois veremos. Nayeli estreitou os olhos. Veremos o quê? Ethan a encarou. O que o deserto permitir. Os dias seguintes passaram lentos, carregados de silêncio e pequenas observações. Atsa ajudava como podia, mesmo ferida. Cozinhava, limpava, observava. Sempre observava. Ethan percebia que ela aprendia os hábitos dele com a mesma atenção que ele aprendera a ler o clima no horizonte. Nayeli, por outro lado, falava pouco e sentia muito. A dor a deixava irritada, impaciente. Mas havia algo mais, um ressentimento profundo, quase palpável, que se manifestava em cada olhar lançado a Ethan. Certa tarde, enquanto Ethan consertava uma cerca próxima à casa, sentiu a presença de Atsa atrás dele. Ela observava o trabalho com interesse. Você vive só? Perguntou, escolhendo as palavras com cuidado. Sim, respondeu ele. Há muitos anos. Atsa ficou em silêncio por um tempo. Mulher? Perguntou. Ethan sorriu de leve, sem humor. Não, ela assentiu, como se aquela resposta explicasse algo importante. Entre meu povo, disse Atsa, pausadamente. Homem sozinho não é fraco, mas é incompleto. A frase ficou ecoando. Ethan nunca pensara assim. Para ele, viver só era uma escolha, uma proteção. Mas ouvir aquilo de alguém que vinha de uma cultura onde o coletivo era tudo, mexeu com algo antigo dentro dele. Talvez eu seja, respondeu, incompleto. Atsa o olhou com atenção renovada. Naquela noite, Nayeli piorou. A febre veio forte, o corpo tremendo, o suor frio. Ethan passou horas ao lado dela, trocando compressas, falando em voz baixa, mesmo sabendo que ela talvez não entendesse. Em certo momento, Nayeli segurou o pulso dele com força surpreendente. Não, deixe, murmurou, delirante. Eles tomam tudo. Ethan sentiu um aperto no peito. Atsa observava da porta, o rosto sério, os olhos brilhando à luz do lampião. Quando a febre finalmente cedeu, Atsa se aproximou. Você cuida, disse. Como família. Ethan a olhou cansado. Alguém precisa. Atsa assentiu. Foi ali que algo mudou. Não havia confiança plena. Ainda não. Mas havia reconhecimento. E no Velho Oeste, isso já era perigoso o suficiente. Na manhã seguinte, Atsa revelou a verdade que Ethan não esperava ouvir. Apontando para Nayeli, depois para si mesma, ela disse com firmeza, se descobrirem onde estamos, não será você quem decidirá o destino dela, nem o meu. E então completou, olhando direto nos olhos de Ethan Walker, será a tradição. E pela primeira vez, Ethan percebeu que salvar aquelas duas mulheres significava enfrentar algo muito maior do que o deserto. Significava escolher de que lado da história ele ficaria. A noite caiu pesada, como se o céu estivesse mais baixo do que de costume. Ethan Walker permaneceu sentado na varanda por longos minutos depois que o sol desapareceu atrás das colinas. A revelação de Atsa ainda ecoava em sua mente. A tradição decidiria. Não ele. Não a gratidão. Não a intenção. A tradição. Ele conhecia bem o peso dessa palavra. Crescera sob leis não escritas tão rígidas quanto qualquer código tribal. Um homem cuida do que é seu. Não se envolve com o que não entende. Respeita a ordem estabelecida, mesmo quando ela machuca. O problema era que agora ele entendia demais. Quando entrou na casa, encontrou Nayeli sentada, apoiada em almofadas, o rosto pálido, mas os olhos vivos. Atsa estava de pé perto da mesa, mexendo em ervas secas, preparando algo que cheirava amargo e antigo. Você está melhor, disse Ethan, quebrando o silêncio. Nayeli o encarou por um longo momento antes de responder.
Melhor não é curada. Eu sei. Ela respirou fundo, como se reunisse forças. Atsa disse a você quem somos. Ethan olhou rapidamente para Atsa. Ela não se virou. Apenas continuou seu trabalho. Ela disse o suficiente para eu saber que isso é maior do que eu, respondeu. Nayeli soltou um meio sorriso, amargo. Sempre é. Houve um silêncio denso. Então Nayeli falou com a voz mais firme do que Ethan esperava. Atsa é filha de um dos guardiões das palavras antigas. Ela não é qualquer mulher. Quando fala, muitos escutam. Ethan sentiu um frio na espinha. E você? Perguntou quase sem perceber. Nayeli desviou o olhar. Eu sou a que questiona. Atsa virou-se lentamente, lançando um olhar severo à companheira. Nayeli sustentou o olhar, sem recuar. Ele precisa saber, disse Nayeli. Se vai escolher. A palavra escolher pairou pesada no ar. Ethan respirou fundo. Escolher o quê, exatamente? Atsa se aproximou, o passo firme apesar do ferimento ainda recente. Entre o que você aprendeu, disse ela, e o que agora vê. Ethan fechou os olhos por um instante. E se eu disser que não quero escolher? Nayeli riu, sem humor. O deserto sempre escolhe por nós. Na manhã seguinte, Ethan acordou com um som que não ouvia há anos. Cantos, baixos, distantes, quase imperceptíveis. Ele saiu da casa devagar, o coração acelerado, tentando localizar a origem. O som vinha do alto de uma colina próxima, carregado pelo vento. Quando voltou para dentro, Atsa já estava desperta, os olhos atentos. Eles estão perto? Perguntou ele. Não, respondeu ela. Estão lembrando. Lembrando do quê? Atsa hesitou. Do que fomos, do que ainda somos. Nayeli observava da cama, o rosto sério. Cantos são para manter a alma no corpo, explicou. Quando a dor tenta levar. Ethan assentiu, sentindo-se um intruso em algo profundamente sagrado. Vocês pretendem voltar? Perguntou com cuidado. O silêncio que se seguiu foi resposta suficiente. À tarde, Nayeli conseguiu ficar de pé pela primeira vez sem ajuda. O esforço a deixou tonta, mas ela insistiu em dar alguns passos pelo quintal. Ethan ficou por perto, pronto para ampará-la se caísse. Não toque, disse ela, sem olhar para ele. Ethan respeitou. Ela parou perto da cerca, observando o horizonte. Meu povo acredita que a terra escuta, disse, que ela lembra quem pisa nela com respeito e quem pisa para tomar. Ethan engoliu em seco. Meu pai dizia algo parecido, respondeu, mas com outras palavras. Nayeli virou-se para ele, surpresa. Então por que homens como você continuam tomando? A pergunta não tinha resposta simples. Porque temos medo de perder o pouco que achamos que é nosso, disse ele por fim. Nayeli o encarou longamente. Você não age como alguém com medo. Talvez eu esteja cansado. Ela pareceu considerar isso. Cansaço também é uma forma de coragem, disse. Foi a primeira vez que ela falou algo que soou como respeito. À noite, Atsa chamou Ethan para fora. A lua iluminava o deserto com uma luz fria, quase prateada. Se Nayeli sobreviver, disse Atsa sem rodeios, precisaremos voltar. Para seu povo? Perguntou Ethan. Para decidir. Decidir o quê? Atsa o encarou com intensidade. Se fomos desonradas ou protegidas, Ethan sentiu o peso daquilo. E se decidirem que foram desonradas? Atsa respirou fundo. Então nada do que você fez importará. A injustiça daquela lógica fez o peito de Ethan se apertar. Isso não parece justo. Tradição não pede justiça, respondeu ela. Pede continuidade. O vento soprou forte entre eles. E onde eu entro nisso? Perguntou Ethan, com a voz baixa.
Atsa deu um passo mais próximo. Você já entrou, disse. Quando tocou em nosso sangue. O coração dele bateu mais rápido. Naquela mesma noite, Nayeli teve um sonho ruim. Acordou gritando, o corpo suado, o olhar perdido. Ethan foi até ela por impulso, esquecendo a ordem anterior. Ela não o afastou. Pelo contrário, segurou a camisa dele com força, como se o mundo estivesse tentando puxá-la de volta para o deserto. Não me deixe, murmurou. Ethan sentou-se ao lado dela, o coração acelerado. Não vou. Atsa observava da porta, em silêncio. Nayeli respirou fundo, os olhos se encontrando com os de Ethan. Se eu voltar, disse ela, a voz baixa, talvez não me permitam falar com você de novo. Então não volte, disse Ethan sem pensar. O silêncio que se seguiu foi devastador. Nayeli sorriu triste. Você não entende. Eu pertenço a algo maior do que nós dois. As palavras cortaram fundo. E eu? Perguntou ele. Ela levou a mão ao peito dele. Você pertence ao que escolhe proteger. Atsa se aproximou. O tempo está acabando, disse. E a escolha não pode mais ser adiada. Ethan percebeu com uma clareza dolorosa que o que estava nascendo ali não era permitido por nenhuma das leis que conhecia. E ainda assim, era real. Na manhã seguinte, Atsa fez algo inesperado. Vestiu suas roupas cerimoniais, simples, mas carregadas de significado, e disse a Ethan com voz firme: antes de partirmos, você será julgado, não por homens brancos, não por guerreiros apaches, mas pela memória da terra. Ethan Walker soube, naquele instante, que a decisão final exigiria mais do que coragem. Exigiria renúncia. O amanhecer nasceu contido, como se o próprio deserto respirasse com cuidado. Atsa estava pronta. As roupas cerimoniais não eram adornadas com excessos. Eram simples, tecidas à mão, marcadas por símbolos discretos que falavam de pertencimento, linhagem e dever. Ela se movia com a dignidade de quem carregava mais do que o próprio corpo. Carregava histórias, promessas, expectativas antigas. Ethan Walker observava em silêncio. Não havia juízo humano à vista. Não haveria testemunhas além do vento, da terra e de quem estivesse disposto a ouvir o que não se dizia em palavras. Atsa havia sido clara. O julgamento não seria um rito formal, mas uma prova, um reconhecimento. O que eu preciso fazer? Perguntou Ethan, por fim. Atsa o encarou com serenidade firme. Não fazer, respondeu. Apenas ser. Nayeli apareceu à porta apoiada em si mesma, ainda fraca, mas de pé. Os olhos encontraram os de Ethan por um instante, que pareceu durar uma vida inteira. Se você falhar, disse ela sem dureza, nada do que sentiu aqui terá existido para o meu povo. Ethan assentiu. Eu entendo, mas no fundo não entendia completamente. Entenderia apenas ao final. Eles caminharam até uma elevação próxima, um trecho de terra que Ethan raramente visitava. Ali, o solo era mais escuro, as pedras dispostas de maneira quase intencional. O vento soprava constante, carregando o cheiro seco do deserto e algo mais antigo, difícil de nomear. Atsa pediu que Ethan deixasse o chapéu no chão. Ele obedeceu. Entre nós, disse ela, a cabeça descoberta é sinal de verdade. Ethan respirou fundo. Atsa então se ajoelhou, tocou a terra com a ponta dos dedos e murmurou palavras em apache, baixas, mas carregadas de peso. Nayeli observava, silenciosa, com as mãos unidas diante do corpo. Agora, disse Atsa, conte a terra porque nos ajudou. Ethan piscou, surpreso. Eu não sei falar com a terra. Fale com o que ela escuta, respondeu Atsa. Com seu coração. Ele ficou ali, exposto, sem armas, sem defesas. Pela primeira vez em muito tempo, não havia trabalho a fazer, cerca a consertar, decisão prática a tomar. Havia apenas verdade. Eu ajudei porque não suportaria saber que deixei vocês morrerem, começou, a voz firme, mas carregada de emoção.
porque fui criado para acreditar que a vida tem valor, mesmo quando o mundo diz o contrário. O vento soprou mais forte. Eu ajudei porque estou cansado de fronteiras que só existem para justificar a dor. E porque, quando vi vocês ali, feridas, eu vi pessoas, não inimigas, não histórias distantes. Ele respirou fundo. E ajudei porque... A voz falhou por um instante. Porque algo em mim mudou quando Nayeli segurou minha mão naquela noite. Porque percebi que viver só não é o mesmo que viver inteiro. Silêncio. Atsa manteve os olhos fechados por longos segundos. Nayeli sentiu o peito apertar, como se aquelas palavras a chamassem para um lugar perigoso e inevitável. Por fim, Atsa se levantou. A terra ouviu, disse. Agora ela responde. Ela se aproximou de Ethan e retirou do pescoço um pequeno amuleto de couro, gasto pelo tempo. Este pertenceu à minha mãe, explicou. É dado apenas quando alguém aceita carregar consequências que não são suas. Ethan hesitou. E eu aceitar, o que acontece? Você não poderá fingir que isso nunca existiu, respondeu Atsa. Nem para nós, nem para si mesmo. Ele estendeu a mão. Atsa colocou o amuleto ali. O gesto selou tudo. A partida aconteceu ao entardecer. Nayeli já conseguia montar com ajuda. Atsa preparou tudo em silêncio. Não havia pressa. O tempo do deserto não se curva à ansiedade humana. Ethan levou água, mantimentos, cobertores. Até onde vão? Perguntou. Até onde precisarmos, respondeu Atsa. Nayeli permaneceu próxima a Ethan por alguns instantes antes de montar. Eu não sei o que dirão, disse ela com honestidade. Não sei se serei ouvida. Mas você vai falar, respondeu Ethan. E isso importa. Ela sorriu, triste e grata ao mesmo tempo. Se um dia... Começou, depois parou. Ethan esperou. Se um dia eu puder escolher por mim mesma, concluiu Nayeli, saberei onde procurar você. O vento levantou areia entre eles. Eu estarei aqui, disse Ethan. Não como dono da terra, mas como guardião do que aprendi. Ela assentiu. Não houve beijo, não houve promessa imprudente. Houve algo mais raro, respeito pelo tempo e pelas consequências. Os dias que se seguiram foram estranhamente silenciosos. Ethan voltou à rotina, mas nada era igual. Cada cerca, cada passo pelo campo carregava um sentido novo. Ele não trabalhava mais apenas para manter a fazenda. Trabalhava para honrar a escolha que fizera. Algumas semanas depois, um visitante inesperado chegou. Um ancião Apache, acompanhado por 2 jovens. Não vieram armados, não vieram hostis, vieram observar. O homem mais velho segurava o amuleto que Ethan carregava no pescoço. Atsa falou de você, disse em inglês lento, porém firme. Nayeli também. Ethan manteve a postura respeitosa. Não espero compreensão, respondeu. Apenas verdade. O ancião assentiu. Verdade é rara entre fronteiras, disse. Por isso viemos. Eles caminharam pela terra. Observaram a água, os campos, a casa. Não perguntaram muito, escutaram. Ao final, o ancião falou. Você não tomou. Você cuidou. Isso tem peso. Ethan sentiu o peito se aliviar, ainda que soubesse que nada estava garantido. Nayeli, começou ele. Está viva, respondeu o ancião. E isso já mudou muita coisa. Antes de partir, o homem deixou algo no chão, perto da porta. Uma tira de tecido, com o mesmo símbolo das roupas cerimoniais de Atsa. Nem todas as escolhas precisam ser resolvidas agora, disse ele. Algumas precisam apenas ser mantidas vivas. Meses se passaram. Então, numa manhã tranquila, Ethan viu uma silhueta conhecida no horizonte. Nayeli vinha sozinha, mais forte, mais firme, mais inteira. Ela desceu do cavalo sem ajuda. Não vim para ficar, disse ela logo. Vim para dizer que falei e fui ouvida.
Ethan assentiu, contendo a emoção. Isso é mais do que eu esperava. Ela sorriu. Tradição não é uma parede, disse. É um caminho. Às vezes, ele muda de direção. Eles caminharam lado a lado até a varanda. O que acontece agora? Perguntou Ethan. Nayeli olhou para a terra, depois para ele. Agora, escolhemos com cuidado. O deserto observava como sempre, mas, pela primeira vez, parecia disposto a permitir algo novo.